Adriano. Olá, boa tarde, meu nome é Adriano. Eu sou um homem de estatura média. Eu tenho o meu cabelo tá curto, com cor preta. Também estou usando um óculos. Meus olhos são castanhos. Eu estou usando também a camiseta preta com o símbolo da Souri no meio, com as cores vermelho, laranja e amarelo. E a gente vai receber hoje uma ótima convidada. Aí vou passar para a nossa outra colega também, a Júlia. Oi, meu nome é Júlia. Sou uma mulher negra de cabelos crespos curtinhos, camiseta preta, escrito sorrinha em vermelho, laranja e amarelo. E eu sou mediana, estatura mediana. E a gente tá recebendo uma pessoa muito importante, mas se apresente e faça sua autodescrição. Boa tarde, meu nome é Daniela, eu sou uma mulher muito feliz, tenho cabelos castanhos, eles batem no ombro, mas hoje eu estou com um penteado de 2 coques, tenho uma pele morena, sou baixinha, uma estatura menos que a média, 1,5 m já tá bom. Eu estou com uma blusa de manga comprida, preta, e eu tenho 50 anos até sexta-feira. Olha No só! sábado estarei com 51. Juro. Duas aniversariantes! Aqui, ó. Os mais experientes. Bom, Sortudas! A gente tá pra fazer minha idade. Eu já tenho 23 anos. Bom, é um prazer receber você aqui, Dani, né, gente? Isso. Obrigada por aceitar esse bate-papo que vai ser maluco. Aqui mesmo. Eu que agradeço estar aqui hoje, nesse momento, nessa tarde agradável, feliz, junto com todas essas pessoas maravilhosas que já caminhamos muito juntos, né? Sim, E eu agradeço o convite. seja bem-vinda. Muito obrigada. Que venha ser mais vezes. Né? Mas bora começar. Bora começar, demorou. Dani, que se é multifunções, já sabemos, mas conta um pouco pro público que forças que você é. Bom, o que eu faço? Conte um pouquinho sobre você. Eu faço um monte de coisa, porque eu não gosto de ficar parada. Então, assim, eu sou professora, eu trabalho com crianças pequenininhas, que dão muito trabalho, mas também dão muita alegria. Eu sou professora de arte, então eu ensino desenho, eu ensino teatro na escola, eu ensino dança, eu ensino música. Um pouquinho eu fico com as crianças, depois, num outro período, eu vou para a minha área teatral, que eu também sou formada em dança, então eu sou bailarina. A minha graduação é em artes corporais, que quando eu entrei na Unicamp eu fazia dança, né? A minha primeira ideia era fazer teatro na Unicamp. Mas porque teatro eu já fazia quando eu tinha 18 anos. Mas a dança entrou na minha vida quando eu tinha 5 anos.
Nossa. 5 anos. Que Gente. tipo de dança que você fazia com 5 anos? Eu fazia o Baby Class, que era um ballezinho de criança. Mas eu adorava. Só que eu só gostava de dançar, não gostava muito de conversar com as pessoas. Foi passando, depois eu entrei no teatro. Aí eu entrei no teatro pra eu poder me socializar, parar de ser tímida. E depois, então a minha ideia era fazer teatro, mas depois eu fui pra dança, aí virei bailarina, depois eu fui pro teatro, aí eu me tornei atriz profissional, como vocês. Eu também tirei o DRT igualzinho a vocês, só que há um tempo atrás. Então eu fiz muitas peças de teatro, tirei meu DRT, fiz a prova. Depois eu queria um pouco mais. E aí eu também trabalhei para me tornar uma diretora de teatro. Então eu também fiz vários trabalhos, aí eu fui tirar meu DRT de diretora de teatro. Mas eu me embrenho em qualquer coisa. Eu adoro estar junto com pessoas que fazem, que curtem a vida. Então, assim, me chamou pra fazer qualquer coisa, eu tô dentro. O que o teatro te cativou pra ficar no teatro? Na verdade, fora do teatro, não era nem pra eu fazer teatro. Quando eu entrei no teatro, eu gostava de dança. Eu gostava muito de dança. Mas, assim, eu não conversava muito com as pessoas. E a dança, como é algo, assim, que não tem a fala, né? Então, você só dança. Por mais que a gente dance junto, a gente não tem fala. A gente é um coletivo, mas não se conversa. Eu descobri uma oficina de teatro na minha cidade. E aí, eu fui pra oficina para ver se eu melhorava na dança. E eu fui, fiz uns exercícios. Depois eu não achei muito legal, mas enfim, a minha mãe, né, me impôs que se eu saísse do teatro, ia sair da dança. Aí eu nunca mais saí do teatro. Depois que eu fiz... É tipo um castigo, assim, se eu sair disso... Foi um castigo. E o meu primeiro personagem se chamava Maria Minhoca. Vixe. Eu era Maria Minhoca. Ai. E aí depois que eu entrei no palco, e a gente não tem muita noção de ensaiar até fazer a peça, né? Quando a gente faz o espetáculo, que a gente sente o que é a grandiosidade de uma apresentação teatral. E aí, então, nossa, eu nunca mais saí do teatro. Até hoje, nunca mais saí do teatro. Então, hoje, eu trabalho como atriz e diretora de teatro. Olha só. Se fosse pra escolher, você conseguiria? Escolher alguma coisa? Difícil. Pela sua cara, eu já vi É que assim, eu neste momento eu escolheria o teatro. Mas é porque eu tô um pouco afastada da dança. Então, assim, eu dancei até antes da pandemia. Então, eu tinha um grupo de dança, a gente dançava, fazia muitas experiências de dança. Mas, quando veio a pandemia, a gente começou a ter aula online. Então, assim, cada um em frente ao seu computador, olhando para o seu amigo lá na casa dele, tentando fazer aquele uma quadradinho, apresentação, todo mundo junto, com uma música. Então, assim, isso meio que foi amornando, ficando morno, essa coisa da dança, tudo mais. E o teatro, ele continuou acontecendo, porque o meu grupo de teatro era bem restrito. A gente não fazia apresentação, mas a gente se juntava, porque a gente era um grupo muito pequeno, então assim, a gente saía de casa para se juntar para o teatro. Então o teatro continuou, então ele não amornou, e a dança amornou. E depois, eu parei com a dança. Então assim, enquanto bailarina, tá aqui agora um buraco na minha vida, né? Mas aí o teatro continuou, então assim, hoje eu escolho o teatro, né? Mas talvez a dança é uma coisa muito presente, né? No meu corpo, na minha vida, então assim, eu levo isso pro teatro, né? Então por mais que no teatro eu faça um personagem qualquer, essa dança, esse movimento que eu tenho corporal, ele não sai de mim. Então eu tenho um pouco dessa dança dentro de mim mesmo fazendo teatro, né? E você não tem vontade de
De voltar pra dança? De voltar, então, eu até tenho. Mas o que aconteceu? Depois que deu a pandemia e que eu dei uma paradinha na dança, eu me enveredei, como eu acabei de falar, que eu me enveredo em qualquer coisa, eu me enveredei no esporte. Ah, E aí, para manter a forma, né, a saúde física e mental, eu fui pro esporte. Então agora eu jogo um pouco de beach tênis. ai, chique! Chique! Né? Então eu tô lá nas minhas habilidades. Eu sou mais uma bailarina do beach do que atleta beach, entendeu? Mas assim, aí eu me enveredei pro beach. Então assim, a dança, eu tenho vontade mesmo de voltar. Porque é uma coisa que como desde 5 anos de idade, ela tá presente na minha vida, e isso é muito importante para mim, né? Mas assim, como eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, no momento eu só tenho um tempinho que é mais perto da minha casa para ir fazer um jogo, né? Fazer um treininho de beach e tal. Então, por enquanto, eu tô no esporte. Daqui a pouco eu volto pra dança. Gente, dá pra ver muito que você gosta de dança pelas suas falas. E no começo você quis a dança ou foi uma coisa, ai, eu vou lá. Não, na verdade, como eu tinha 5 anos, eu tava no que a gente chamava de prezinho, né? Que antecedia a primeira série. Então eu não tinha nem assim, eu estava numa escolinha, mas não era nem alfabetizada ainda, né? Não sabia nem ler e escrever ainda, porque não tinha nem entrado oficialmente na primeira série. Então, assim, a minha mãe me colocou, né? Porque tinha uma escola de balé ali perto da minha casa, então eu e minha irmã fomos, todas as minhas irmãs passaram pelo balé. Só eu fiquei. Eu fiquei lá firme até hoje. Então, assim, Tá vendo, não foi uma solicitação minha, um pedido meu, eu quero dançar, porque eu já vi, né, como é que são as bailarinas, eu nem tinha essa ideia. Mas assim, eu sempre fui muito espoleta na rua, por exemplo. Então, assim, esse negócio de ter movimento no corpo, eu tinha desde criancinha brincando na rua. E aí minha mãe me colocou no balé. Mas depois que eu comecei a dançar, e as professoras julgavam ali tecnicamente que eu tinha um potencial para dança, então assim, eu não gostava de dançar porque eu tinha potencial, mas eu gostava de dançar porque a dança me envolve, com música, sem música, o movimento me envolve, né? Eu gosto muito eu estou muito comigo mesma quando eu estou dançando, mesmo quando eu estou dançando coletivamente, com todo mundo, eu estou muito dentro de mim quando eu estou dançando. Então, depois que eu comecei a dançar, a dança foi uma coisa que eu nunca quis parar. Eu nunca quis parar a dança. Eu só parei a dança, inclusive quando eu fiz, eu não saí da escola de balé. Eu entrei numa escola de balé, eu fiquei anos nessa escola. Depois que eu saí para fazer a graduação em dança, né? E depois eu continuei dançando em outras companhias de balé, né? Até a pandemia. Então, assim, é uma paixão a dança. A dança é uma paixão mesmo. Então, depois que eu conheci, eu gostei e aí eu não sei mais. Aí foi uma decisão minha, nunca mais sair, até a pandemia. Quantas peças você já fez até hoje? Aí, Adriana, você ia fazer a coisa que eu ia fazer. Olha, Adriana, eu já fiz muita coisa. Eu já fiz muitas peças de teatro. Assim, em quantidade mesmo, em números, eu não vou conseguir dizer a realidade para você. Mas eu vou dizer assim, em 30 e poucos anos que eu faço teatro, eu fiz mais de uma peça por ano, por exemplo. Então, assim, eu tenho mais ou menos de apresentações, umas 30, 40 peças de teatro que eu já fiz. Eu já fiz peça de teatro
o teatro tradicional, que a gente chama que é dentro de um palco, dentro de um teatro, que é um palco, né? Sim. Já fiz uma encenação, né, artística na rua, como se fosse um cortejo, onde você começa em um determinado local e vai contando a história ao longo da rua, por exemplo. Nossa, que legal! É uma encenação, né, num processo, é como se fosse um cortejo, que a gente chama, que a gente vai passando, né, pelas ruas da cidade, por exemplo. Então a gente contava uma história ao longo de algumas, né, das ruas da cidade e terminava num ponto final, onde tinha uma outra encenação que fechava o espetáculo, né? Então, assim, é uma outra ideia, é uma outra sensação, é uma outra visão do teatro, porque é na rua, é em desenvolvimento ali, né? Tinha muita música, na verdade, era chamado de pastoril, a gente fazia isso no final do ano, porque contava a vinda de Jesus, né? E aí, assim, tinha circo, tinha dança, tinha teatro, tinha até cavalo no meio. Eita, nossa. Tinha de tudo. Assim, foi uma experiência muito boa. Então, assim, além disso, eu já fiz nessa área, né? Das apresentações como atriz. Depois eu me enveredei para a direção teatral, aí dirigi crianças, ganhamos festivais. Mas tem uma parte do teatro também que me encanta muito, que é fazer uma pesquisa para a criação de um roteiro teatral, dramático, né? Eu não sou uma pessoa muito boa para escrever, apesar que eu também faço, né? Eu também faço adaptações de texto, né, para encenações, mas fazer uma pesquisa para uma produção nova de um texto dramático é uma coisa que eu gostei muito de fazer. Eu fiz uma vez, né? E eu gostei demais. Então, assim, tem várias vertentes para você trabalhar na questão da linguagem teatral, né? Como direção, como atriz, como produção. Também já fiz produção de cinema. Meu Deus do céu! O que aparecer na minha frente, eu abraço, entendeu? É assim que a gente tem que ser. Chegou na frente, abraça. E Dani, e pra você, como você falou que você é diretora, como foi pra você no começo de dirigir? Nessa seara da direção? Isso. É que assim, na minha história de teatro, eu sempre tive um único diretor, né? Um único professor, porque eu entrei numa companhia e fiquei nessa companhia sem sair. Então, eu já tinha uma ideia de como dirigir, né? Porque depois, ao longo dos anos que foram passando, eu era dirigida como atriz e depois eu fui fazer como se fosse uma assistência de direção, né? E eu ajudava o diretor a dirigir as crianças e tudo mais. E aí eu me enveredei para essa direção, mas foi primeiro com crianças. Então, assim, eu dirigia da minha vontade, das minhas ideias que eu tinha e tudo mais. No começo, assim, não fiquei com medo, mas assim, era uma coisa, será que eu estou no caminho certo? Será que essa direção está dando certo? Será que o que eu estou pensando está como uma diretora de teatro ou como uma atriz que está pensando que vai dar certo, né? Mas aí, nas apresentações, nos comentários, nos feedbacks das pessoas, de técnicos de teatro mesmo, de pessoas profissionais, né? Depois eu fui para festivais de teatro, comecei a ganhar prêmio de direção, os meus atores começaram a ganhar prêmio de melhor ator, atriz, essas coisas. Então, assim, aí eu me senti mais segura para concretizar minhas ideias no palco com as histórias que a gente escolhia enquanto diretora. Aí eu fui para direção de adolescentes, né, de jovens, de adultos. Daí eu ganhei mais segurança. Você começou a ter mais crítica depois quando você virou diretora, por exemplo, quando você era atriz, você via tudo maravilha. Depois que acho que você começou a ir para a área de diretor, você começou o que eu fazia aqui agora, podia ter feito isso. É muito legal isso, porque assim,
Inclusive, isso é até um exercício que é muito interessante a gente se fazer enquanto está em qualquer tipo de grupo, de dança, de teatro, alguma coisa, você se colocar no posicionamento do outro, para você ver, né? Então, assim, quando eu passei de atriz para a direção, tinha muito desse questionamento, né? Assim, como eu fazia, assim, como deveria ser feito, será que eu estava no caminho certo, eu estava fazendo, eu estava trabalhando de forma adequada enquanto atriz ou não. Então, assim, você muda, é como se você mudasse de poltrona na plateia, né? Você tem outra visão. Eu tenho muito esse desenho na minha cabeça para tudo que acontece na minha vida. Eu tô, nesse momento, nessa poltrona, né? Do teatro da vida. Mas eu preciso mudar de poltrona para ter uma outra visão das coisas, né? Então, assim, a gente precisa ter outro tipo de trabalho, né? Então, quanto atriz, você se envereda por um tipo de trabalho para construir sua personagem e tudo mais. Quanto diretora, você já tem um outro caminho, um outro direcionamento, porque você está ali para orientar todo mundo, né? Cada ator, cada atriz, os personagens e tudo mais. Então, você tem uma outra visão, né? E você ganha experiência. É verdade. Então assim, se você tá num grupo de teatro e você é atriz, você fala assim, não, agora você vai dirigir a gente. Ai, agora. Ai, como eu farei isso, né? E a gente sempre tem uma coisa assim, você nunca vai fazer igual o outro, porque você tem uma bagagem de vida, um repertório, né, de vida, de experiência, que às vezes uma cena que você faria de uma forma, o outro, né, vai fazer de outra forma. Sim. Né? Diz aí que quem é atriz e é diretora também tem essa bagagem de saber o que o ator tá sentindo na cena, né? Mas assim, eu enquanto diretora, eu gosto muito de tecnicamente, a diretora, ela orienta os atores em cena. Então, o que eles devem fazer, a movimentação, o contexto, o clima. Mas eu faço uma marcação muito tradicional, é assim que tem que ser. Mas a pessoa, enquanto ator e atriz, eu gosto muito de que ela se coloque enquanto entendimento que ela tem daquela personagem. Então, assim, eu não vou tratar o ator e a atriz como, assim, meramente reprodutor da ideia que eu tenho. Então, eu gosto que ele participe construindo o seu personagem junto comigo. Então, assim, se eu fosse fazer aquela personagem enquanto atriz, eu tenho uma ideia. Mas se eu vou dirigir você, que você vai fazer aquela personagem, você tem outra ideia, né? Sim. Sim, e a gente precisa... E eu gosto de deixar bem, assim, claro que essa construção é uma construção coletiva. Então, o que a gente espera daquela personagem? Que seja assim, que seja... Mas você, enquanto aquele que vai interpretar aquele personagem, você tem também estar se apossando dele. Certo? Então, assim, eu gosto de tratar como uma construção coletiva, né? Eu e os atores. O que eles estão pensando dessa personagem, como que eles fariam, certo? E eu dou um direcionamento, de repente ele tá lá trabalhando aquela personagem, ele pode ter uma outra ideia, certo? E essa ideia vai contribuir bastante com o contexto geral. Então, assim, nem sempre o que eu penso para personagem, às vezes, ele vai se concretizar lá na frente, quando o espetáculo estiver pronto. Porque o ator também vai construir isso junto com o diretor e com os outros também, né? Então, assim, eu gosto bastante que o ator e a atriz estejam trabalhando em cima disso, pensando sobre isso, tratando sobre isso, pra gente construir todo mundo junto. Dani, já teve algo que nesses 30 anos de carreira que você ficou marcante pra você?
Nossa, Olha, a primeira apresentação, a primeira peça, né, ficou marcante porque era uma coisa muito nova para mim, né? Era algo muito diferente da dança, né? Ficou muito marcante. E tem outros textos que eu gostei muito de fazer. Mas tem uma peça que eu gosto muito, que é um espetáculo sobre o Chico Buarque, né? Onde ele escreveu vários textos de teatro e a gente, eu participei de um grupo que fez uns trechos desses espetáculos, desses textos que ele escreveu, e era entremeado por músicas do Chico Buarque. Como eu amo o Chico Buarque, é uma das peças que me marcou muito, né? Essa peça sobre o Chico Buarque. Mas eu adoro fazer peça, por exemplo, infantil. Adoro fazer peça infantil. As peças infantis, para o público infantil, tem muito retorno do público. Tem. Né? Eles se envolvem muito. Então, assim, eu gosto muito também dos espetáculos infantis. Mas o Chico Buarque é um xodózinho. O público então, público adulto não tem tanta aderência. É que assim, o público adulto, assim, o adulto ele já tem um filtro, né? Já. Né? Então ele já tem um filtro assim, a gente tem que ficar sentadinho, a gente tem que ficar quietinho, será que a gente pode rir esse momento que a gente achou interessante? Será que, né? Então assim, ele tem um regramento social que a criança às vezes ainda não tem. Então a criança levanta, ela brinca, ela grita, ela chora, ela vem no palco, ela vem ali na beirada do palco, Sim. ela fala com aquela personagem. Então, assim, a interação pra gente, enquanto ator e atriz, existe muito isso no teatro infantil. Então as crianças não ficam sentadinhas e ouvem a história do começo ao fim. E quando entra o lobo, ela tá quietinha. E quando o lobo pega a chapeuzinho, ela tá quietinha. Não, ela grita, ela fala. Não, tá aqui, tá ali. Então, assim, e ela acredita muito mais naquilo, né? Então, assim, ela está na beira do palco, de repente entra o lobo mau, ela sai correndo. Ela sai correndo, né? Ou tem um outro que vai pra cima do lobo mau pra bater nele, porque ele fez alguma coisa de errado. Então, assim, essa resposta da criança, né, que é verdadeira e que ela está ali, ela está acreditando, ela está vivenciando aquela história junto com a gente. Então, assim, eu acho que isso, pra gente, enquanto ator, ele é é como se fosse uma engrenagem, né? Eu vou pra vocês, vocês devolvem pra mim, a gente dá pra criança, a criança devolve pra gente, então é uma coisa assim que vai criando uma atmosfera ali, né? O adulto ele vai rir, tal, mas ele já tem aquela regrinha, a gente tem que fazer silêncio pros atores quando irem falar e a gente poder ouvir, né? Então tudo isso, então... É uma coisa que eu reparei, assim, com meus colegas já fizeram uma peça da Alta Comparecida, parece que os adultos gostam mais desse estilo mais do clássicos, que prende mais atenção do que outra coisa, eu acho, que eu reparei, mas não sei se é verdade. Não, tem assim, a gente tem vários públicos de teatro. Tem um público que é um público de teatro, que ele assiste qualquer coisa porque ele gosta de teatro. Então ele vai assistir um clássico, né, de Shakespeare, ele vai assistir uma oficina de teatro, ele vai assistir um grupo de estudantes, né, porque ele gosta de teatro. Ele se alimenta disso, né? Então, uma pessoa que gosta disso, ele vai lá para ver assim, qual é a ideia desse grupo de estudantes? Qual é a ideia desse grupo de amadores? Qual é a ideia desses profissionais diante desse texto, né? Que tá se tratando de um assunto em voga, por exemplo. Então, qual é a ideia? Então, tem um público que é um público de teatro. Tem um público que é um público direcionado. Então, assim, ele só vai se for
Carlos Drummond de Andrade, se ele for Shakespeare, Alguma coisa uma conhecida, assim, se quem for sabe? um clássico, se for assim, né, na lista daqueles assim, grandes dramaturgos, Nelson Rodrigues e tudo mais, sim, então ele vai para isso. Tem aqueles que gostam mais de distração, assim, então eu vou no teatro como um teatro entretenimento, eu vou lá pra dar uma aliviada na vida. Aí eu vou lá pra dar risada, eu gosto de uma comédia, eu gosto de alguma coisa assim. E tem gente que gosta só de stand-up, que vai ali só nessa seara do stand-up, né? Então a gente tem públicos e públicos. Graças a Deus a gente tem público pra todo mundo. Todo mundo que vai se apresentar, vai ter um público ali, fiel, assistindo, né, o que a gente vai poder apresentar com o nosso trabalho. Mas acho que não me lembro quem tinha falado, também que é bom ter os atores estar vendo vários teatros para melhorar também, eu acho. Agora eu não me lembro quem falou, eu acho que foi, eu não me lembro se foi você. Mas isso não tenha dúvida, né? Eu acho que assim, a gente se retroalimenta do outro, né? Que é o nosso companheiro de teatro. Então assim, quando a gente vai assistir uma peça de teatro, seja quem for que esteja ali, ele está ali enquanto um trabalhador da arte teatral. Então assim, é um colega nosso, né? E a gente sabe o quanto é difícil chegar até ali, numa apresentação. Então assim, eu acho que a gente se alimenta daquilo que ele está fazendo também, né? Porque o que a gente está vendo, a gente também está se avaliando. Quando eu vou ver uma peça de teatro, eu vou lá para me avaliar. Então, assim, eu estou vendo aquilo, eu falo, nossa, como eu faria? Será que eu faria isso? Então, será que, o quanto eu estou trabalhando para que o meu trabalho esteja chegando num público de uma forma que eu estou querendo. Então, quando eu chego lá e vejo um trabalho, eu falo, nossa, mas eu achei que não foi trabalhado bem essa parte. Daí eu me avalio. Será que eu estou trabalhando bem alguma parte? Não estou trabalhando bem uma parte do meu espetáculo? Será que eu estou segurando muito a mão, né, com os meus atores? Será que eu estou deixando eles muito livres? Será que está chegando aquilo que eu acho que deveria chegar? Então, a gente assistindo muito, a gente cresce muito, né? Porque a gente se avalia enquanto a gente está vendo o outro. Quando você vê uma peça que você já fez, então você fala assim, nossa, olha essa ideia. Ideia que a gente não teve. Ou a gente fala assim, nossa, olha essa aqui, uma coisa, né? Assim, de repente a gente pensa, nossa, isso não serve para a nossa peça nesse momento, mas serve como uma ideia que você guarda na gaveta, né? Então, assim, muitas partes ainda do teatro, né? E a questão de texto, uma questão de estética numa produção. Como que eu vou assistir um Pinóquio, e aí eu vejo o que ele fez, depois ele fala, nossa, que ideia genial essa! Quando eu fizer Pinóquio, eu não posso esquecer dessa ideia, né? E de repente isso serve para a peça que você está fazendo, que não tem nada a ver com o Pinóquio, mas você fala assim, nossa, olha essa armação que eles fizeram, serve para a gente fazer a armação daquela cena, né? Então assim, material, ideias, que você pode trazer para você, né? E você só faz isso se você for assistir. Então assim, você só fazer teatro, praticar a arte do teatro, mas não assistir, você também fica um pouco, né, com aquele conhecimento muito restrito daquilo que você está fazendo, né? Sem estar se alimentando de outras ideias que estão aí jogadas no mundo. Oi, Dani, e você já se avaliou em cima do palco? O que é? Já se avaliou, tipo, quando você faz teatro, quando você tem alguma peça assim, você fala, nossa, podia ter feito isso ou mudado um pouquinho pro outro lado, falar com o diretor, pode mudar isso, pode pôr isso? Sim, sim. Porque tem muito isso, né, Júlia? Sim. De quando você terminou o espetáculo. É verdade. Não ficou muito bom aqui. Será que o diretor vai... dá umas ideias aí. Olha, eu tenho muito disso. Eu tenho um caderninho do lado da minha cama. Olha só! E aí, às vezes eu tô lá
acordo de madrugada, acordo 4 horas da manhã e falo, nossa, eu tô pensando agora que podia ser feito dessa forma, aquela entrada, né? E aí eu anoto, né? E aí eu levo, por exemplo, o diretor e falo, olha, aquela fala que é assim, se a gente mudar e eu entrar desse jeito, né? Pode ser? Aí a gente faz, aí de repente a ideia não foi boa. Não, vamos manter mesmo assim. Então assim, isso é uma coisa muito importante, você ir se avaliando, tanto assim de querer sempre melhorar aquilo que você está fazendo, né? Ou sempre, por exemplo, você essa reavaliação que você faz é muito importante, muito quando você faz uma peça que ela tem uma vida mais longa, principalmente, porque se ela tem uma vida longa, ela não pode cair na mesmice, ela não pode cair no automático. Então assim, a gente produziu essa peça e apresentou em junho. Aí a gente tem uma apresentação em julho, uma apresentação em agosto, uma em setembro, uma em outubro. Então assim, você começa a ficar muito, muito à vontade. Porque você, né, a primeira apresentação, ficou lá com dor de barriga, depois a segunda já melhorou, aí a terceira você já caiu a ficha, nossa, eu decorei tudo, tá tudo certinho, eu tô fazendo tudo direitinho, tal. E aí, você não pode cair na mesmice, porque vira uma coisa automática. Então aí você fala, daqui assim, se você apresentou 3 anos aquela mesma peça, aquilo pode ficar automático e você não perceber isso. Então você sempre tem que estar se reavaliando. Então assim, pensando num determinado momento que acho que eu vou falar um pouco diferente essa parte, acho que eu vou fazer uma gestualidade diferente, acho que eu vou trocar uma ideia com o meu diretor para fazer alguma coisa, colocar alguma coisa aqui nesse momento, porque eu acho que está ficando muito automático, vira um robô que você faz tudo redondinho no espetáculo. Mas assim, você vai tipo perdendo aquelas emoções, então vai ficando automático, aquele momento você ri. Então o primeiro que você riu foi uma coisa... Já na segunda, terceira, no 4º ano que você está fazendo aquilo, né? Já faz 4 anos que você está fazendo aquilo, aquele rir já é um rir técnico. Não é mais aquilo que você tinha que até chegar naquele riso, né? Então assim, da onde vem todo aquele riso que você tinha que fazer aquela hora, que veio de algum lugar seu? Só que aí passou 1 ano, passou 2, passou um monte de tempo e você agora só ri. Mas aquele riso tá aqui, já não tá mais, né, vindo da onde ele tem que vir. Então, assim, é extremamente importante você ficar reavaliando, né, o que você pode fazer para você não cair no automático, né, para ficar aquela coisa eu fiz, mas já nem lembro. Nossa, você viu que caiu uma coisa assim? É uma coisa tão automática, caiu uma coisa você nem viu, porque você tá fazendo tudo quadradinho, direitinho, do começo ao fim, com a ceninha decorada e tudo mais, mas é como se você já não estivesse mais ali. O seu corpo faz tudo pra você e você tá descansando no camarim. Né? E quando você vai entrar num palco, existe o fio na barriga? Existe. Às vezes eu fico pensando, nossa, peraí, deixa eu ver essa fala aqui, né? Existe porque assim, a apresentação, ela nunca é a mesma, porque você nunca é a mesma pessoa, né? Sempre então, muda alguma coisa. Quando a gente começou essa conversa, a gente era uma pessoa, daqui a pouco a gente já é outra nesse momento, né? Então assim, toda apresentação é uma apresentação única, né? Então assim, você está em outro local, então assim, você hoje está no Castro Mendes, amanhã você está no teatro de Paulínia, no teatro de Americana, no teatro de São Paulo, você vai no Rio de Janeiro, você vai as pessoas diferente. Que virão a te assistir é outro. E quando fala então que a família vem? Aí é outro problema, né? Aí muda tudo. Aí você fala, nossa, mas peraí, a minha família veio. Ai,
quem vem? Aí vem o meu professor da escola, aí vem, então assim, todo esse contexto muda, né? E aí você fica lá assim, eu fiz uma peça de teatro que durou acho que 10 anos de apresentação e era assim, era sempre uma coisa assim, nossa, olha, vamos passar aquela parte, vamos. E a gente ensaiava até, né? Depois de tanto tempo a gente ainda ensaiava, então assim, dá frio na barriga. Dá até assim, às vezes a gente até erra alguma coisa de um espetáculo que já você fala, nossa, mas você faz 5 anos que você faz e você errou essa peça nesse momento. Então assim, de repente você não tá bem naquele dia, né? Ou alguma coisa saiu errado, né? Ou, por exemplo, eu quase um dia taquei fogo no teatro. Assim, o que eu vou fazer agora? Assim, é uma coisa que sai ali do script. Então, assim, você já fica assim, agora até esqueci o que eu vou fazer na próxima cena, o que eu tenho que falar agora. Então, assim, são momentos ali mas são bons porque você sempre tem que estar atento. É aquele negócio para não sair do automático. Se você tá atento, né? Sim. Né? O dia que eu quase queimei o teatro, se não tivesse um ator ali que estava atento à cena, ele entrou com um balde e apagou o fogo. Pronto, gente. Teatro em chamas. Estar atento é uma coisa importante, né? Então, assim, se resolveu tudo certinho, mas, assim, o frio na barriga precisa ter. Né? É uma responsabilidade de entrar em cena, de estar ali entregando um produto que as pessoas estão lá para ver, elas saíram de casa para ver, né? Para ver você, para ver seu amigo, para ver o conjunto todo, para ver uma pessoa que ela não conhece, né? Tem pessoas ali desconhecidas que foram ali só pelo nome da peça, sei lá, né? Por alguém que indicou, então de repente assim é uma responsabilidade. Você está ali entregando o seu trabalho para o público, né? Eu tenho muito isso, né? Que quando dá o frio na barriga, quer dizer que você quer dar o seu melhor, né? Sou 100% aí. Eu levo isso nas minhas peças e é muito, falou por mim, é muito bom, uma sensação muito, não sei, fica mais gigante. Que emoção, sabe, de estar no palco fazendo o que ama e cantando na corte. Eu concordo plenamente. Eu acho que se você tá ali com emoção, você quer que dê tudo certo. Né? Então, assim, e é mesmo indescritível. Quem não vivencia isso não tem essa ideia, né? De você tá ali, assim, lá dentro tá assim, eu tô com dor de barriga, não sei se tá tudo certo. Então, assim, você está ali, né? Naquela magia, você tá fazendo parte daquela magia. Você não tá lá, assim, sentado, falando, não, vai dar tudo certo. Né? A gente já ensaiou, tudo bem, tá certo. Assim, você está ativo, você está tonificado, você está ali pronto. Você não está ali assim, foi. Né? Nossa você está ali assim, com energia. Então, assim, realmente, e é mesmo, não dá. Quem não tem essa vivência não tem ideia do que é ter esse frio na barriga e saber assim, meu Deus do céu, vai começar. Dá mesmo, nossa senhora. Dá o sinalzinho, aí agora. Aí a gente vai agir quero voltar pro camarim, quero ir embora, É o momento que você vai assim, agora não afuge mais. Agora não dá mais. Agora ou vai
Ou você vai. Ou vai ou vai. É Ou isso você vai e agora você vai. Exatamente. E depois esse frio, essa energia, essa coisa, ela fica com a gente. Fica. Até quando a gente assim, fechou a cortina, acabou, você. Agora acalma. Né? Daí só é esse momento que a gente desce pra terra e fala, bom, fizemos nosso serviço hoje, né? Terminamos aqui, que até então a gente ainda fica naquela adrenalina até o final da peça, né? Sim. Ou senão a gente fala, já acabou? Não, isso... Já acabou? Mas já acabou? Da minha última peça, quando eu tava no fio, eu falei, Já acabou? é Quero mais. muito assim. mesmo. É muito assim. A hora que vai começar, você tá ali. Deu um sino, né? Então, aí deu 2. Aí deu 3, agora começa. Aí você fica daqui a pouco. Nossa, essa cena. Nossa, essa cena. De repente, ai, acabou. Gente, é uma coisa assim que. Aí você fala, nossa, mas quanto foi a peça hoje? Foi 1h05. Gente, mas parece que você pisou no palco. Já acabou. Acabou, É bem é isso. uma coisa que vai, né? E passa tão rápido. Passa super rápido. E tem muito essa fala assim, acabou. Queria mais. Queria mais. Já passei por isso. Se tiver mais Já passei por isso. agendado, tudo bem. É. Se não tiver mais, fala assim, e agora? Quando será que vai ter uma agenda de novo? Então você fica mesmo. Sim. Fica mesmo com essa coisa de acabou, de querer mais. Né? Ainda mais. E agora, como eu sou sem essa personagem? Gente. Mas assim, eu acho que a gente, quando a gente fala assim, não, acabou, né? E a gente sempre tem a possibilidade de ficar pensando já Na próxima. Isso, né? Então assim, sem esmorecer. Acabou, não, vamos pra próxima, vamos em frente, né? Não deixa a poeira baixar. E segue. Sim. Que tipo de... Você tem alguma preferência de atuar assim, por exemplo, assim, comédia, terror, suspense? Não tenho uma preferência. Eu acho assim, eu vejo alguns como mais dificuldade, né? Eu tenho muito medo de uma comédia, porque quando você ensaia, não tem um público ali para te dar o retorno, né? E aí você ensaia e fala assim, nossa, será? Então, eu acho que essa aqui é uma piada, né, boa, que vai dar certo. De repente, no dia da apresentação, você fala aquilo, você espera que as pessoas vão rir e ninguém ri. Por outro lado, você ensaia e aí tem um momento que você fala uma coisa e o povo cai na gargalhada. E você não tinha ideia de que aquele momento. Então, assim, a comédia eu acho que pra mim é um pouco mais difícil porque você não tem esse retorno no ensaio, né? Se a pessoa vai rir naquele momento. E outra, tem uma apresentação que, numa apresentação em determinada cidade, o pessoal riu em algum momento. Na outra, riu em outra. Você não espera. Né? Verdade. Eu acho um pouco mais difícil, porque você não tem esse retorno. Mas, aí assim, uma coisa mais pesada, né? Um drama mais pesado, eu acho que exige muito do ator. Né? Eu já fiz umas partes de um espetáculo de teatro que era mais pesado, mais... Eu gosto muito, né? E é uma coisa daí mais assim, eu não sei explicar, é uma coisa mais corporal, uma coisa visceral, uma coisa que mais, né? Esse pesado, eu acho mais difícil de fazer, né? Mas assim, eu gosto mais. Mas eu sempre fiz espetáculos assim, bem leves,
a maioria do espetáculo que eu faço é leve, é de comédia, né? E a gente vai descobrindo os pontos que o pessoal gosta muito, né? De rir e tudo mais, quando a gente vai apresentando, né? Mas assim, isso é difícil, mas depois ao longo do histórico de apresentações, você vai sabendo onde eles vão dando risada, então você já vai ficando mais seguro que a peça deu certo e eles riram conforme o combinado. Sim. Né? Mas eu gosto de parte dramática pesada, eu também gosto. Bastante. Você já quis ir pra TV? Olha, Olha. você sabe que eu nunca pensei nisso. Porque eu sempre fiz teatro, e o teatro é uma coisa assim que esse retorno da plateia, de você falar e a plateia está ali naquele momento. E o teatro, ele só acontece quando ele acontece. Né? Diferente de outra linguagem que é gravada, por exemplo, como a televisão. Né? Então, assim, o negócio ali é assim, você derrubou um copo de água que não era para ser derrubado, você tem que resolver isso no teatro, naquele momento. Né? Então, na TV, você derrubou uma coisa sem querer, para a gravação, vamos limpar, vamos fazer isso, né? Então, assim, então eu nunca pensei na TV por conta de que eu acho que o teatro a gente faz ali na hora, é uma coisa, né? Adrenalina e tudo mais. Eu tive uma experiência quando eu fui convidada a fazer uma pequena participação no filme. Como foi isso? Muito pequena. É porque eu trabalhava muito em Paulínia. E teve uma época que Paulínia era um centro, né, de produção cinematográfica muito forte. Né? Então teve até festival de cinema em Paulínia. Então as pessoas iam gravar muito em Paulínia. Então tinha muito esse movimento. E teve lá uma equipe que foi lá fazer um filme, e aí eles foram procurar atores que tinham em Paulínia, então eu trabalhava lá, então eu fui convidada para fazer, mas aí assim, eu fui uma participação muito pequena, mas assim, não era minha praia mesmo, eu descobri. Cheguei lá de manhã, aí você foi lá, botei o figurino que a equipe me deu, botei o figurino, sentei lá na cadeira, aí fica. Fica sentada lá. E olha, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, né? Tá acontecendo aquilo, você senta, aí você senta assim, aí você senta assim. Aí, gente, que hora que eu vou fazer a minha parte? Aí você fica lá, não é agora. Gente! Cadê? Então, assim, É agora? Não, não é. O resultado é muito legal, mas assim, não me agradou muito, digamos assim, né? Porque assim, eu fiquei muito tempo lá e é assim mesmo que funciona. Você é agendada para chegar lá às 10, porque a sua cena vai acontecer a gravação 10h30, 11 horas, e de repente deu alguma coisa errada, vai postergar um pouquinho esse horário. Você fica lá e fala, gente, eu sou muito elétrica, então assim, aí eu tinha que ficar lá quietinha, não pode falar nada, né? Você tem que ficar quietinha, porque era um filme que tinha gente mais, né, famoso e tudo mais, e então, né, era um figurantinho ali, então eu ia ficar quietinha. Então assim, eu fiz tudo, mas assim, não é muito a minha praia. Né? Então essa gravar, regravar, não deu certo. Porque não aconteceu, tinha uma coisinha ali. Não, vamos gravar de novo, não. Agora, aqui a captação do áudio captou um avião. Gente, vou fazer de novo. Então, assim, eu acho muito bonito, acho louvável, acho um trabalho magnífico e tudo mais. Envolve muita gente, eu acho isso muito legal. Uma equipe grande. Trabalho que envolve muita gente, cada um fazendo o seu e ao mesmo tempo todo mundo junto, eu acho muito legal. Mas não é muito a minha praia. Então eu só Só ficou com o teatro. Só. Agora surgiu uma dúvida agora. Pra ser figurante tem que ser ator também ou pra ser qualquer pessoa? Depende da montagem. Então, assim, existe uma figuração que você precisa ter o registro, né?
você vai ter alguma fala, né, durante a cena, você precisa ter um registro, você vai aparecer mais vezes ao longo, né, desse longa. Mas assim, às vezes o produtor precisa de pessoas daquele entorno da onde está acontecendo a história, né? Então assim, pessoas que têm determinadas características daqueles lugar, personagens, daquele lugar. Então você precisa de determinadas pessoas, então não pode ser qualquer pessoa. E às vezes eles pegam as pessoas que estão ali, né, na cidade e tudo mais. Existe uma autorização do sindicato para que eles participem, né? Se eles forem ter uma falhinha, alguma coisa, tem toda uma documentação, porque eles não vão, eles estão ali, lá no sertão nordestino, precisa das pessoas, mas ele vai falar uma coisa. Então, assim, vai ter uma documentação para que ele possa falar, mas ele não tem o DRT, ele não tem o registro. Né? Então, e se é uma figuração coletiva, que não tem fala tudo mais, é só um documento que eles vão participar enquanto figurante, aí não há necessidade de DRT. A mesma coisa que às vezes criança que participa, e eles vão ter um papel um pouco mais né, ao longo do filme, eles vão ter mais falas e mais intervenções, então precisa também de uma autorização, né, porque eles não têm um registro ainda. Então, mas isso, assim, pode-se fazer muitas coisas, não precisa exatamente ter um registro. Mas quando você tem um registro, você tem que ser tratado como uma pessoa que tem um registro profissional, né? Porque eu me lembro muito, há uns 20 anos atrás, eu que via mais novela na Globo, quando eu era criança, nas casas da minha avó, sempre tinha aquele Cacete e Planeta que zoava, brincava com os figurantes lá, imitando os figurantes lá. Aí eu sempre imaginei, mas será que pode ter alguma coisa para fazer para entrar lá? Porque tinha, igual novela, é a mesma coisa ou é diferente? Não, assim, é tudo regido pelo sindicato. Então, assim, se você tem um registro que foi dado pelo sindicato, ele reconhece você como ator, atriz, porque ele te deu essa documentação, ele te reconheceu como. Você também, se você faz uma graduação de artes cênicas, você sai de lá como ator, porque você fez uma graduação. Então, você tem uma documentação, né? Então, assim, hoje, a produtora, ela pode pegar qualquer pessoa, só que tem que tramitar toda essa documentação. Então, assim, esse aqui são os figurantes que têm DRT e que eles vão fazer determinadas coisas. Então, assim, eles estão ali porque você pediu que ele fosse ali, ele foi selecionado e tudo mais, certo? Ele vai ser... Como ser humano, todo mundo é bem tratado como ser humano, certo? Mas assim, esse aqui, você, por exemplo, se você vai fazer um contrato com ele de 2 horas, você tem que usar ele 2 horas. Se deu o horário dele, ele pode ir embora, ele ser pago e vai embora, porque tá dentro do contrato. Diferente de um figurante, por exemplo, que ele tá ali porque ele quer participar, porque ele é dono ali do sítio onde vai ser gravado, então ele tá na casa dele, então quando chamarem ele vai participar, certo? Então, assim, aí tem que documentar, porque tem que documentar todo mundo que faz parte de tudo, né? Então, assim, se você for lá para fazer eu fui assistente de produção depois, tem toda uma documentação, né? Porque você está fazendo parte do set de filmagem, da produção em si, né? Tá todo mundo envolvido ali, né? Então, se acontece um incêndio, precisa saber quem são as pessoas que estavam ali naquele momento, né? Então, todo documentado, quem está na cena, quem está atrás da câmera, dos bastidores, de quem pegou o figurino, de quem está olhando criança, de quem está organizando o camarim. Jesus, muita gente. Muita coisa. É muita gente. E Dani, você já fez algum teste? Do quê? De teatro, já participou de algum teste? Olha, o único que eu participei foi quando eu fui tirar o meu registro. E como que você se sentiu? Foi. Olha, Foi difícil? foi uma novela. Porque a gente, o sindicato, ele tem as etapas, né? Sim. E isso ele muda. Às vezes, assim, passou, sei lá,
teve um tempo de 5 anos de uma forma de você tirar o registro e aí ele, de repente, do nada, ele muda. Agora não vai ser assim, vai ser assado, vai ser de outra forma. Então, assim, na primeira vez que eu fui fazer o teste, eu não passei. Gente. Eu não passei. Eita! Tava eu e mais alguns amigos, e aí, assim, uma série de fatores, eu penso, né? Assim, a escolha do texto que eu fiz pra ir lá. Então, o teste era assim, na minha época. Você tinha que fazer uma prova teórica. Nossa! No meu tempo tinha uma prova teórica. Você tinha que fazer uma prova escrita. Então, você Gente, estudava. mudou muito. Nossa, então. eu lembro até da apostila. Eu ficava lá decorando, vendo, depois de uma... Se você passasse dessa prova escrita, você ia para uma prova prática. Nossa! E aí, na prática, eu escolhi um texto que não era assim muito... Sei lá, talvez não tenha... Eu pensei que eu pudesse mostrar habilidades que eu tinha com esse texto, mas daí eu fui lá e fiz, não, deu tudo errado. Não deu certo. E aí tinha um monólogo que você ia fazer, certo? Não deu certo, tá, parte pra outra. Passou um ano, depois eu vou fazer de novo, né? Daí, quando eu fui fazer de novo, não era mais 2 etapas, eram 3. Ai, meu Deus! Daí tinha a prova escrita, tinha um monólogo e tinha uma cena que você tinha que fazer com a pessoa. Ai, meu Tinha Deus! mais do que isso. Então aí eu fiz a prova escrita, daí o monólogo, aí eu pensei num texto de um autor mais consagrado, digamos assim, aí eu fiz Nelson Rodrigues e depois eu fiz uma cena com um amigo meu que valeu pra mim e pra ele, porque nós estávamos os dois fazendo o teste. E aí valeu, né, a mesma cena valeu pra mim e pra ele. Do Chico Buarque, né, que tinha que contracenar com alguém. Então, gente, aí de um teste pro outro, eu já tive que fazer, um era 2 pausas, o outro já era 3. Né? Daí daí eu fui passando de fase, daí eu consegui tirar. Então, assim, mas não foi de primeira, Não, né? Eu tive que reformular aqui o teste. Mas aí a gente fica nervoso, a gente fala assim, gente, será que é esse o momento para eu tirar meu registro? Será que é isso que eu quero? Porque no começo, quando eu comecei teatro, eu era jovem e a gente fazia muito teatro experimental, que era um teatro meio doido, que a gente tentava fazer coisas, sabe? Corria, saía na rua, né? Isso já não tem tanto hoje. Né? Porque há 30 anos atrás a gente corria pela rua, acender um negócio, um pau com um pedaço de pano e acender um fogo e ficar gritando na rua, as coisas meio loucas. E aí, isso era muito legal, essa coisa de experimentar, né? Sem ter um filtro, você poder fazer coisas, né? Bem doidas. Depois que eu tirei o registro, parece que falou assim, nossa, agora você tem que fazer... Né? Agora você vai ter que fazer o teatro, decorar tudo direitinho e fazer uma apresentaçãozinha bonitinha e tudo mais, entendeu? E falava assim, nossa, mas você vai ter aquela loucura de rolar na água, né? De gritar. Então, assim, parece assim, eu senti um pouco de saudade, porque eu fiz muito tempo de teatro amador, fazendo essas coisas loucas, e sem ganhar dinheiro, porque não era profissional, então a gente fazia tudo de graça, né? E fazia muita performance, adorava fazer performance. Performance assim, você tem um roteiro, o que vai acontecer? Então a gente pega um texto de Guimarães Rosa, né? Você pega ali uma história de Guimarães, e aí todo mundo sabe a história, e aí todo mundo interpreta um personagem, a coisa vai acontecendo ali, chega uma pessoa, você fala com ela... E a coisa vai acontecendo ali, entendeu? Ninguém sabe quem é o artista, quem não é o artista. Então, assim, já fui no Largo do Rosário, e aí conversando com as pessoas, assim, é uma coisa muito sensacional. É uma experiência muito interessante, porque você tem que decidir o que fazer ali, enquanto personagem. E aí, assim, depois, então agora a gente, né, vamos fazer uma apresentação que você vai ganhar dinheiro e tal, aí, só que daí não pode ser uma coisa louca, porque quem vai pagar pra assistir uma coisa? Eu acho que não dá, não. Não dá, então assim, tinha que ser assim, um teatrinho certinho, bonitinho, que o público ia gostar porque ele pagou, entendeu? Então assim, essa loucura do teatro,
né? Quando você não tem essa coisa de bilheteria, de profissionalismo e tal, de DRT, né? Então, assim, eu sentia no começo eu senti muita falta, né? Porque a gente não tinha mais experiência, a gente era marcado direitinho a cena pelo diretor, tinha que fazer bonitinho porque o público ia estar lá, então, não podia fazer coisas mirabolantes. Mas, assim, de teste mesmo, só foi esse que eu, para A DRT. bancada. Hã? A bancada. A banca, ai meu Deus, a banca. A Lê gosta da Ah, banca, né? A Ah, bancada. gente do céu, nem dormia no dia. Jesus! Júlia é tão assustadora. Olha, tinha até não sei nem que teatro que foi, enfim, eu só sei que era um teatro que tinha uma parte de cima que você conseguia ver os artistas chiques que iam lá pra ver a gente na banca, né? Então a gente ficava ali em cima olhando e falava assim, olha, tá, alguém tá fazendo uma apresentação e a gente via os atores chiques ali, né, assinando todas as coisas assim. Mas assim, nossa, eu ficava muito nervosa, eu fiquei muito nervosa, Nossa. muito nervosa quando a gente fala assim, nossa, mas peraí, você sabe, você, né, ensaiou, né, não precisa ficar estressada nesse montante, vai dar tudo certo e tal, mas a gente ficava, né. Nossa, eu tenho isso, A Dani. banca, não. Eu tenho isso quando vai estrear. Nossa, na hora de dormir, aí eu viro pra cá, aí eu acordo, aí eu volto a dormir, aí eu viro, eu durmo. Aí eu acordo, eu fico acordada, aí depois eu durmo, eu viro, aí eu fico, ai meu Deus. Fica, né? Então assim, você não consegue acalmar. Não. Né? Não consegue acalmar. Mas esse aí foi acho que a única vez que eu passei por um teste, assim, porque nem nesse do cinema a gente foi convidado, então assim, não teve um teste, a gente já sabia que a gente ia fazer uma família, tal. Então não teve nenhum teste assim. Principalmente pra gente, né, Ju? Que vamos passar por isso em breve. Ai, dá até um Dá um tique nervoso. Mas a gente passa. E Dani, você já viajou fazendo pra fora do Brasil? Fazendo teatro? Não. Eu já fiz. O máximo de onde eu fui, eu já fui. Eu só fiz teatro no estado de São Paulo e no estado de Minas Gerais. Aí, assim, a minha companhia até teve uma proposta para ir para o Rio de Janeiro. Mas eu não aceitei. Nossa, gente! Assim, Gente, é meu sonho ir pro Rio de Janeiro, gente. Mas então, você assim, eu teria que abrir mão de algumas coisas. Então, porque o teatro, assim, bem porque até assim, o estado de São Paulo e o estado de Minas, até que assim, pensando no ponto inicial de Campinas, você vai para Minas aqui 3, 4 horas, você faz peça, você dorme no hotel, você volta, né? Em Minas, em São Paulo, até que dá. Mas pro Rio, eram propostas assim, você vai para fazer assim, sexta, sábado e domingo, você tem que ficar lá, é muito longe, né? A proposta era até você ir de avião para ficar lá, né? E depois voltar, pegar outro avião, Aí assim, era uma coisa, Então assim, no máximo que eu fui foi Estado de São Paulo e Minas Gerais. E aí eu declinei do Rio de Janeiro porque eu também tinha um pouco de medo. Mas aí não foi. Aí eu fiquei aqui. Então assim, não expandi além de São Paulo e Minas Gerais. Dani, além disso,
dessa gigante italiana de vida. Você faz alguns projetos como arte cultura que deu pra gente, foi a nossa diretora. Como é pra você dirigir esse tanto de atores? Porque são 120 pessoas. É muita gente, né? É. Muita gente. Eu tive uma experiência quando a gente fez o teatro de rua, né, o cortejo, de fazer uma direção, né, dessas pessoas que participavam, era muita gente mesmo. Mas assim, eu gosto, essa experiência para mim é uma experiência maravilhosa, né, porque como eu já falei aqui na nossa mesa, que eu gosto muito de falar, de passar a ideia e os atores também contribuírem, né? Então, assim, na direção desse montante de gente, né? A construção, ela fica ótima, mas você vai tijolinho por tijolinho, né? Então, assim, faz um tijolinho aqui, faz uma construção ali, faz com um grupo aqui, depois você vai, né, ganhando, né, grandiosidade, uma forma, vai ganhando esse volume, né? Mas dá muito assim, esses artistas, né, com os quais eu trabalho, eles são muito dedicados, eles são muito engajados, eles estão ali assim, pensando junto comigo, eles não estão esperando eu dizer faça isso e você vai lá e vai concretizar quadradinho, né, a receitinha que eu passei. Então, assim, o trabalho que eles fazem, que vocês fizeram, vocês entendem. Vocês, né, vocês se juntam, né, sem a minha presença, para fazer o quê? Essa construção. Para deixar essa construção sólida, digamos assim. Então, assim, quando a gente está junto e a gente vai marcando, né, construindo uma cena, quando ela for construída, quem que solidifica isso? São vocês, são os artistas. Então, assim, esse trabalho que o artista devolve para mim, praticamente assim, eu vou embalando ele aqui, mas é ele que vai crescendo, né? Eu vou aqui dando amor, dando técnica, mas é ele que cresce, ele que faz o cebolo crescer. Então, assim, isso me gratifica muito, porque eu vejo esse trabalho que está dentro de você e que às vezes a gente desconhece, né? Então, assim, tem muito disso, a gente desconhece, porque a gente não trabalha, porque o projeto, né, que a gente já trabalhou junto, que é o Arte e Cultura, ele a princípio, né, a primeira visão é um projeto vamos chamar de social, é um projeto de ser humano, né? Depois uma via secundária era um projeto cultural, artístico, né? Então, assim, a arte vai unir todos esses seres humanos, né? Todos esses seres humanos. Então, assim, a gente está ali para construir alguma coisa. É diferente de uma relação enquanto eu sou diretora de teatro e vou dirigir um grupo de teatro que me contratou para fazer um espetáculo com aquele grupo, que ele já tem uma técnica, que ele já tem toda uma história dentro do teatro, né? Já entende sobre isso. Então, assim, essa entrega desses atores e atrizes nesse projeto é uma entrega de ser humano. Então, assim, ele cria algo que você fala assim, ele vai além do que é um artístico, né? Você vê assim, aquela pessoa que construiu aquilo. Você vê uma construção coletiva, né? Que não foi assim, dado a você, você tem que pôr água no copo, né? Então, assim, não é isso, não é uma receita. Então, é assim, o resultado que a gente vê, né? Eu dou um gatilho, mas ele só chega lá
por causa dos atores e atrizes que estão na peça. Então, assim, não adianta você falar assim, olha, eu comecei aqui e eu, enquanto diretora que cheguei aqui, não, eu dou um start, um início, né? Mas, assim, esse ingrediente que vai fazer esse bolo estar aqui maravilhoso são os atores e as atrizes que são absurdamente engajados, entendeu? E que eu falo assim, todos, sem exceção, eles vão contribuir. Eles vão contribuir. E como? Com o que ele tem dentro dele. E que eu vejo muito isso no projeto, que eles não sabem que eles têm aí dentro deles. Então, assim, eu tenho muito de falar assim, não, você tem, e você vai confiar em mim porque eu confio em você. Você está aqui porque eu confio em você. Então, assim, eu penso, né, que eu deixo um território bem livre para a pessoa falar assim, não, olha, faz porque você vai fazer, porque você sabe fazer. Você só não sabe que você não, né, que você não fez ainda, mas você sabe fazer. Então, você vai fazer, né? E eu acho que isso deixa a pessoa assim, não, agora eu vou fazer, né? Eu não sei, eu acho que eu não sei, mas eu vou fazer, porque ela tá falando que eu vou fazer. E aí a pessoa descobre. Então, assim, são descobertas diárias, né, dentro desse processo que me deixa muito feliz. Mas eu acho assim que é de uma grandeza você ver o que você é. E não estou falando agora só dos artistas, estou falando da equipe, de todo mundo, o que nós somos antes e o que nós somos depois. Então, assim, esse processo modifica todo mundo ali, né? Todo mundo ali sai dali de uma forma diferente. E todos aprendem alguma coisa, né? Porque eu acho que, assim, a troca entre nós, entre todos, é um tesouro que a gente tem ali, né? A troca é um tesouro. E assim, eu às vezes perco muita troca, porque às vezes eu estou fazendo coisas, né, em determinados grupos, e eu falo, vocês vão se juntar, vocês vão fazer isso, e essa troca às vezes até assim, eu perco de ver esse resultado, essa beleza de ver as pessoas trocando ideias, né, a partir daquilo que eu falei, de um indicativo que eu dei. Então, assim, é uma coisa assim, fenomenal, gente, pra mim. É uma coisa assim que eu fico com aquilo, enquanto o processo tá acontecendo, eu fico com aquilo assim, ó, gente, em volta de mim, certo? Até depois do última apresentação que a gente tem. Então, assim, eu espero que as pessoas sintam isso, né? Porque, assim, eu sinto as pessoas doando para esse fim maior que é o espetáculo como um todo. Né? Quando a gente sobe naquele palco, abre a cortina e vê aquele monte de gente. Fala, é agora. Eu tô encantada. Nossa, eu fico muito. Eu tenho esse desejo, então, gente, é muito emocionante ouvir você falar, porque eu me vejo num futuro, sabe? E é isso. Mas, gente, eu não acredito que tá chegando no final com a Dani. Ela fez tantas perguntas aí pela frente, a gente. Eu não acredito, vocês acreditam? Então, né? Tantas coisas pra falar. Gente, eu quero agradecer, né, a gente muito a sua participação. O convite aceito e
o que você tá sentindo? Como foi pra você bater esse papo com a gente? Eu fico emocionada. eu adoro isso. Eu agradeço muito porque eu adoro estar com gente que eu amo, que faz tão bem pra gente. Então, assim, eu que agradeço estar aqui. Eu já fui convidada outras vezes, né? A gente nunca conseguiu ter uma agenda. Eu tava vendo isso, mas eu nunca falei, não, eu tenho que ir. Mas assim, eu que agradeço. Vocês são maravilhosos, gente. Vocês estão no meu coração. Vocês são, assim, o resultado daquilo que eu vejo, assim, que é possível, né, a gente construir coisas, né, a gente não sabe nem da onde está saindo, mas a gente chega junto numa construção, quando a gente está todo mundo junto, afiado para fazer alguma coisa, né, então assim, eu fico muito emocionada, eu adoro vocês aqui, né, eu aqui agradeço de vocês estarem aqui comigo, fazendo parte desse momento da minha caminhada. Tem alguma peça nova ou projeto novo que você queira divulgar? Suas redes sociais? Ai, que chique! Nós estamos com um projeto do Projeto Arte e Cultura que continua, né? Todo ano a gente tem. Nós vamos fazer este ano o Mágico de Oz. Ai, que legal! Estamos aí já esqueletando o espetáculo, né? Com esses artistas maravilhosos, né? Quero que vocês vão até lá para conferir como que tá no final do ano, certo? Mas eu também fico feliz de vocês também terem projetos, né? Então, assim, nós todos temos projetos que nos engajam na vida, isso é maravilhoso, né? Sim. Estão todos convidados, então, para no final do ano assistir esse espetáculo que a gente está fazendo do Projeto Arte e Cultura, é o Mágico de Oz. Olha que bora! A gente já tá lá! Bom, gente, estamos no fim. Bom, queremos dizer, dá muito like, compartilha para todo mundo que conhece. Vovô, tio papagaio, cachorro, Periquito. E desata para todo mundo mesmo que quer assistir. Dê bastante like, se inscreva no canal da Sônica Pinas